Vamos falar um pouco sobre margem e alavancagem, conceitos que as pessoas confundem muito aí fora, porque eles são diferentes na verdade, e um deles é uma recomendação mínima de segurança para você operar. O outro, se você aprender a calcular ele de forma eficiente, ele te dá um benefício de ganhos com pouco dinheiro. O que é uma margem, pessoal? Quando a gente chama de margem, tá? Ou margem de garantia, o que eu quero dizer com isso é aquele dinheiro que você tem que colocar na corretora como garantia para você conseguir dar ordens dentro da corretora em qualquer ativo específico, tá? Não necessariamente no índice ou no dólar, na ação, não. A margem de garantia, ela é necessária, ela é solicitada pela corretora para você operar. Então, por exemplo, hoje em dia, por uma ordem da Bolsa, as corretoras têm que exigir de você o mínimo de margem de R$100 para você abrir posição em um mini contrato futuro de índice. O que significa? E para eu negociar um mini contrato de índice futuro que vale R$21 mil, por quê? Porque o preço do índice agora, por exemplo, um exemplo, é 109.410, tá? O mini contrato futuro, ele é a quinta parte do valor cheio do contrato, que é 109.410. Então, a quinta parte do contrato cheio é um contrato mini, 21.882. Ou seja, o mercado te solicita R$100 no mínimo para você operar um negócio de mais de R$21 mil. Tá aqui, ó. Então, você precisa de R$100 para operar um contrato que vale R$21 mil, tá? Essa margem de garantia, ela é justamente o mínimo solicitado. Às vezes pode ser R$200, às vezes pode ser R$1.000, às vezes pode ser R$2.500, a depender de volatilidade, depender do ativo. Então a margem de garantia é aquele dinheiro que você deixa lá depositado dentro da corretora, que te dá a permissão de operar dentro da corretora e operar nos mercados financeiros. Não necessariamente dinheiro. Você pode usar várias outras coisas como margem. Você pode usar ações que você tem para operar índice futuro, ela vai ter um deságio. Você pode usar títulos, você pode usar vários outros tipos de ativos como margem de garantia para você ter a possibilidade de abrir ordens no mercado financeiro de maneira mais especulativa. Tá? Agora, a margem é isso aí, só que a alavancagem é diferente. A alavancagem é a proporção que você opera em relação à sua margem. Ou seja, vamos supor que eu tenho uma margem de R$1.000 por contrato, que é isso que a gente recomenda, tá, pessoal? A gente recomenda R$1.000 por contrato, pelo menos. E eu consigo operar mais ou menos R$20 mil. Então quer dizer que a minha alavancagem é de 20 vezes. Mas o que representa isso, Felipe? A alavancagem te dá a capacidade de fazer negócios maiores com menor valor aportado. Como assim, Felipe? Dá uma olhada aqui, ó. Nesse cantinho aqui. Se eu tenho esse nível de alavancagem e, por acaso, o mercado varia 1% desses 20 mil, 1% desses 20 mil dá quanto? 200. Certo? Então, isso aqui representa 1% dos 20 mil. Show de bola. Vamos supor que tenha sido a favor da minha posição. Então eu acabei de ganhar R$200. Só que eu tinha R$1.000 na conta. Que era a margem mínima de garantia solicitada. Esses R$200 representam 20% e não 1% mais. Então vocês viram a diferença da alavancagem para a margem? A alavancagem te proporciona ganhos maiores com menor recurso de capital investido. É por isso que a gente lá na frente vai aprender a calcular a alavancagem a favor da posição para te dar mais benefícios na sua posição e diminuir o seu risco. O cálculo da alavancagem te dá essa capacidade, diminuição de risco, aumento de potencial de ganho. A margem é diferente. A margem é só aquele dinheiro mínimo que você tem que colocar na corretora para abrir qualquer ordem. Agora, por fim, eu coloquei essas 4 boletinhas aqui só para a gente especificar rapidamente o valor de cada contrato no mini índice, que é o que as pessoas mais vão operar por aí, tá? E vocês podem ver isso aqui no dólar também, e é a mesma coisa. Esse valor aqui é o que a gente chama de notional. O que é notional, tá? É assim que escreve, ó. Notional. O notional é o valor completo do contrato que eu estou operando, ou seja, eu estou operando um contrato, nesse caso aqui,
de mini índice futuro, tá? O Infut. E um contrato de mini índice futuro vale R$ 21.882, porque ele é a quinta parte do contrato cheio. Beleza? Aqui ainda um mini contrato, ó, tá? O Infut. Eu estou operando 50 contratos de mini índice futuro, que lembrem, é a quinta parte do contrato cheio. Então, 50 contratos vezes o preço cheio dividido pela quinta parte, ou seja, dividido por 5, vai dar esse valor aqui, ó. Esse aqui é o notional do contrato inteiro que eu estou negociando, o valor total do que eu estou negociando no mercado. Só que esses 50 contratos, se eu for operar a níveis de margem de hoje, esses 50 contratos me solicitam apenas R$ 5.000 para operar. O que isso significa, pessoal? Que eu preciso de 5 mil para negociar mais de 1 milhão em bolsa. Isso é alavancagem, tá? Aqui a gente viu o contrato, o mini contrato. Aqui a gente está vendo o contrato cheio. Então vocês podem ver agora, ó, que no contrato cheio cada ponto vale R$1. Então se eu tenho o preço de 109.400 pontos, eu tenho total notional para um contrato de 109.400. Quando eu vou operar 20 contratos do cheio, o meu valor notional já é esse daqui, ó. Tá? Então aqui vocês acabaram de entender o que é margem, o que é alavancagem, agora também o que é um valor notional, né? Para vocês entenderem que margem é diferente de alavancagem, e alavancagem a gente pode calcular para trazer isso a favor da posição, reduzindo o risco e aumentando o nosso potencial de ganhos, e a gente vai aprender a calcular isso lá na frente.